Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um pouco de Power Rangers Dino Trovão, né? A história completa de Power Rangers. Quem é que nunca assistiu Power Ranger Mark Morph, Força Animal, Força do Tempo, Operação Draveloz, todos os Power Rangers já apareceram. A série Power Ranger é chamada Super Sentai, lá no Japão. Tem muitos Super Sentai que não veio para o ocidente, mas eles conseguiram fazer alguns. Tem alguns feitos pela Saban, que é o Mark Morph, Força do Tempo, essas coisas. Tem a saga da Disney, que é com Força Animal, SPD e Dino Trovão. E também tem agora a série da Netflix, né? Que a Netflix agora pegou a série Power Rangers para conseguir produzir e fez algumas das produções dela, né? E agora por enquanto ainda tá com a Netflix, né? Que ainda vamos ver qual é o desenrolar dos Power Rangers. Então vamos embora. Não se esqueça de se inscrever no canal Carlos Games 2, tá aqui embaixo, né? Deixem o like também. Muito obrigado a todo mundo aí, né? Não se esqueçam de me seguir lá, Carlos Alfa 23, lá na roxinha. Então valeu. De brincar. Sério, se você ouve essa abertura e não tem esta reação, é porque você tem alguma coisa errada. Em 2004 foi lançado uma das, se não a melhor temporada dos Power Rangers de todos os tempos, Dino Trovão. Só pra vocês terem uma ideia, o portal Screen Rant, que é um dos mais renomados, nomeou Dino Trovão como a melhor temporada dos Power Rangers já lançada. E pra muitos fãs, inclusive esse que vos fala, de fato é a melhor. Sério, se você assistir a Dino Trovão no Jetix, é porque sua infância foi maravilhosa. Com certeza. Sim, Geek, mas por que essa temporada de Dino Trovão ela é tão diferente, ela é tão memorável em relação às outras? É bastante simples, tá? Porque quando você junta os Power Rangers, quando você traz o lendário Tommy Oliver de volta e insere a temática jurássica, aí é sucesso com a garotada, não tem como, o moleque ficar viciado na frente da TV. E foi exatamente o que aconteceu. 3 adolescentes diferentes, uma trama funcional, um roteiro bem escrito, ótimo desenvolvimento de personagens, reviravoltas mirabolantes e voa lá, temos esta maravilha com 38 episódios. Beleza. Demais! Meus amigos, se preparem porque vocês pediram, tá? No vídeo passado, tô de olho nos comentários. E simbora conferir a história completa de Power Rangers Dino Trovão. Que por sinal já comenta embaixo também qual a próxima temporada dos Rangers que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Geek. Comentem Toda lá, semana pelo menos a gente vai tentar trazer a história de uma temporada diferente. Então comentem qual é a próxima. É Tempestade Ninja? Será? É SPD? Isso parece loucura. Nossa história começa com um incidente após algum tempo, né, de eventos de Fúria da Selva, e o Dr. Tommy Oliver, o lendário e veterano Power Ranger, está sozinho em uma ilha, né, sendo perseguido por alguém. Ele consegue superar todas as criaturas misteriosas e consegue escapar da ilha pulando no oceano antes que o lugar pegue fogo completamente. Isso não faz sentido, não concorda, Dr. Oliver? Só que avançando no tempo, né, mais ou menos um ano após os eventos de Power Rangers Tempestade Ninja, o doutor, agora professor Tommy Oliver, ele vai para Riverside e simplesmente se torna o professor de paleontologia do ensino médio. E com isso nós somos apresentados aos nossos 3 queridíssimos futuros Power Rangers. Kira, a gótica que leva o violão pra escola pra tocar a Legião Urbana. Ethan, o nerd que vai acabar trabalhando no sistema de segurança de algum banco. E por fim, Connor, né, que é o garanhão, jogador de futebol e futuro desempregado. Eu pensei que eu tava assistindo Power Rangers e não o Super 11. Porém, os 3 acabaram encrencados, né, pela diretora Randall e ficaram de castigo. Mas ao invés da detenção, o Tommy levou os jovens ao museu e prometeu cancelar a detenção se eles conseguirem encontrar algo pré-histórico lá na floresta. Porém, o Tommy percebe que o museu agora é administrado pelo Dr. Anton Mercer, né, que era o ex-colega dele de trabalho, né, lá dos tempos da ilha que pegou fogo. Mas calma que já o Tio Geek vai chegar no Anton Mercer. Eu vou contar toda essa história de fundo pra vocês, que é sensacional. É uma das melhores coisas dessa temporada. Só que aí do nada o Oliver, ele simplesmente se deparou com um tiranossauro robótico gigante, né, que tava lá em forma de estátua no laboratório, e o bichão ganhou vida e simplesmente começou a atacar a cidade.
O Oliver realmente achou que ia conseguir derrubar um dinossauro com um chute. Porém, lá na floresta, né, os jovens tropeçaram em algum tipo de covil subterrâneo de alta tecnologia, onde eles pegaram algumas pedras brilhantes em uma estante. Ou seja, temos aqui as dinopedras. E com isso, né, os jovens eles descobrem que as pedras lhe deram grandes poderes. Então Connor recebe super força e velocidade, Kira pode criar ataques de som ultrassônico, né, quando ela grita, e a pele do Ethan se torna impenetrável. Eles conseguem derrotar as criaturas que apareceram ali na floresta. E calma que já o Tio Geek vai explicar quem são essas criaturas, quem comandam eles, quem criou esses bichos. Só que quando o Dr. Oliver ele retorna, os moleques, né, os jovens, eles fingem que nada aconteceu. Pô, um negócio estranho desse é o quê? Isso parece loucura. E de volta à escola, Connor diz pra eles não falarem sobre o que aconteceu com ninguém, e a Kira acha que tudo isso é loucura, pô. Ela pega a pedra dela e entrega pro Ethan, né, só pra ser raptada 2 minutos depois. Essa Kira, ela tem temperamento alto, tá? Se fosse vocês, não brincavam com ela, não. Ela pode ser a deusa do novo mundo. O meu nome é Kira. Eu acho bom escrever na sua mão, pra não esquecer. A galera pede ajuda ao Dr. Oliver e eles descobrem que aquele covil tecnológico que eles caíram era na verdade a Batcaverna do Dr. Oliver. Porém, do outro lado, meus amigos, nós temos um bichão, um cara escroto, o vilão dessa temporada, né? Que é aquele bicho que tem uma cabeça de dinossauro que parece o Vilgax do Ben 10, que é simplesmente Mesogog. Eu sou Mesogog. Cara, o Mesogog, ele tinha vários aliados, né? Incluindo aqueles bichos que atacaram os jovens lá na cena da floresta. Mas, em específico, tinha 2 pessoas que o Mesogog, ele confiava mais. Que eram o Zeutrax e a Elsa. E eu sei que, nesse momento, eu destravei uma lembrança da sua infância. E sim, quando eu era criança, eu me cagava de medo do Mesogog. Porque, ó pra esse bicho, mano. Ó a aparência dele. Quando ele aparecia e vinha aquela musiquinha de fundo, né? Tum, tum, tum. Mano, aí eu me cagava tudo. Sendo que o grande objetivo do Mesogog era fazer com que a Terra retornasse à época pré-histórica dos dinossauros, né? Afinal, ele é uma mistura de dinossauro com um ser humano. Cara, o visual do Mesogog era muito sinistro. Pra mim, até hoje, é um dos melhores visuais de vilões de todos os Power Rangers, mano. A cara dele é de quem acabou de cair de uma moto. Infelizmente, sim. E assim, meus amigos, eu entendo que Power Rangers é uma série voltada pro público infanto-juvenil. De fato, não dá pra você exigir muito das temporadas e dos episódios, do roteiro, dos personagens. Mas, cara, eu acho que às vezes Power Rangers duvida da capacidade intelectual de uma criança. Porque você olhar pra esta mulher e não perceber que ela também é esta mulher é maluquice, pô. Você tem que tirar muito Nescau. Mas eu perdoo Power Rangers porque eles deram a melhor desculpa possível do porquê eles nunca perceberam que a diretora também era a Elsa, tá? Eu aceito essas desculpas aí. Não acredito que a gente não desconfiou de nada. Elas são iguais, só que uma usa óculos. Ai, Clark Kent e Superman são iguais, mas ninguém desconfia. O miserável é um gênio! E com isso, Ethan e Connor contam ao Tommy o que aconteceu com Kira e todos saem para poder procurar a garota. E lá do outro lado, Kira se encontra em uma ilha fortaleza e se mete em uma briga com os capangas da Elsa e consegue fugir através do portal. E no meio do caminho, o Tommy explica para os rapazes que os bichos que atacaram a turma lá na floresta são criaturas de sua própria criação. Pois alguns anos atrás, o Tommy ele estava trabalhando em uma maneira de combinar o DNA de dinossauros com tecnologia, sendo que o seu parceiro nessa empreitada, o tal rico cientista Dr. Anton Mercer, desapareceu logo depois e logo antes de Mesogog surgir, que é aquela criatura semelhante a um dinossauro que perseguiu e manteve a Kira presa. Isso parece loucura. Só que aí a Kira, do nada, né, ela entrou naquele portal, ela conseguiu voltar pro Jeep, conseguiu voltar pra nossa turma, e no outro dia o Mesogog ele simplesmente lançou um monte de bicho para poder atacar a cidade, em específico comandado pelos Zeutrax, né, um ataque aéreo. O Tommy ele traz os jovens pro seu covil e dá a ele os morfadores para que se tornem Power Rangers e salvem a cidade. E apesar de um pouco de ceticismo no início, mas é claro que com o tempo os Rangers eles aceitam essa árdua tarefa e se tornam os salvadores do planeta Terra, os Power Rangers Dino Trovão. Dino Trovão. Foi você quem criou isso? No final do dia, é claro que os Rangers eles conseguem derrotar todos os bichos possíveis, né, com a ajuda do Megazord, porque essa é a fórmula base de qualquer Power Rangers, né, sempre tem um bicho e no final do episódio os Power Rangers conseguem derrotar ele no modo Megazord. Porém, lá na ilha, Mesogog, ele pune os Zeutrax e a Elsa por seu fracasso com uma explosão cerebral psionica e os avisa com uma lição de que ele não vai tolerar esse tipo de derrota. Coitado do Mesogog, né, gente? Ele realmente tem esperanças nos Zeutrax e na Elsa, né, porque ele diz que não vai mais tolerar esse tipo de erros.
Só que a temporada tem 38 episódios e os dois erram pelo menos umas 38 vezes. Virou adivinho. O Tommy, ele deu aos jovens as pulseiras, né, que podem acessar seus morfadores e permitir que eles se comuniquem. Sendo que Tommy também diz que a vida deles a partir de agora não vão ser as mesmas. E com as novas obrigações de Rangers, é claro que eles teriam que abdicar de muita coisa, né? E o Connor, o Ranger vermelho, foi o primeiro a passar por isso. Porque o sonho do Connor, na verdade, era se tornar um grande jogador de futebol. E ele manjava, tá? Os lances dele jogando pareciam uma mistura de CR7 com o Messi. O maluco é brabo. Sendo que o Connor, ele perdeu um teste de futebol muito importante para sua carreira por conta de um novo bicho que o Mesogog criou e começou a atacar a cidade. E o Connor teve que largar o teste para poder salvar a Terra mais uma vez. Ou seja, suas obrigações como Ranger estavam atrapalhando o seu futuro. Só que eu sou diferente. No final das contas, os Rangers mais uma vez salvam o dia, em especial o Connor, né, que salvou uma garotinha e percebeu que a partir de agora nada era mais importante do que ser um Ranger. Só que aí, né, enquanto o Tommy se encaminhava para o cyberespaço, né, que era o local onde o Ethan gerenciava ao lado da Hayley, o Tommy foi capturado pelos Eutrax, deixando aquele gancho safado para o próximo episódio. Tá boa, eu cansei disso. E eu não sei vocês, tá, mas sempre que eu lembro de Power Rangers Dinotrovão, a primeira lembrança que vem em mente não é o Mesogog, não é os Morfadores, não. É o cyberespaço. É aquele lugar que parecia uma lan house, né? Porque pra quem é da época do Tio Geek, aí anos 90, mano, lan house na época, quando a gente era moleque, bombava, velho. Claro. Era o melhor lugar da cidade. Cara, era a melhor época possível. E o cyberespaço era tipo uma lan house, né? Tinha vários computadores, tinha um espaço ali pros jovens se reunirem, tomar um milkshake, não sei o que. Mano, igual lan house. É época boa de lan house, né? Que você se reunia com os moleques pra jogar CS e xingar a mãe de todo mundo. Isso é muito bom. Sendo que a Kira, né, a Ranger amarela, o sonho dela era se tornar uma cantora profissional, né? E ela se apresentava direto no cyberespaço. Eu vou te dizer, tá? Ela tem umas músicas interessantes. Olha, se você não me ama. Sendo que o Trent apareceu pela primeira vez sendo o mais novo empregado do cyberespaço. E adivinhem, sim, a Kira ficou apaixonadinha pelo Trent. Eu não sei vocês, mas a minha maior decepção com o Dinotrovão é que a Kira e o Trent, eles não ficaram juntos na série, cara. Pô, era o melhor casal, disparado. Eu chipava muito. Só que, meus amigos, neste momento, entra uma conexão bizarra que existe entre Power Rangers Dinotrovão e Death Note. Exatamente. Se preparem pra cheiração de Nescau, porque é uma loucura isso aqui. Porque a Kira, ela é dublada pela Ana Lúcia Menezes, que também é a mesma dubladora da Misa Mani de Death Note, que foi a segunda Kira. E o Trent, ele é dublado pelo mesmo cara que também dublou o Kira em Death Note, né? O Light Yagami. E pra quem já assistiu Death Note, sabe que a Misa e o Kira são namorados. E em Power Rangers, a Kira, que tem a voz da Misa, ela gosta do Trent, que tem a voz do Kira. Eu não sei vocês, mas quando eu fiz essas conexões, a minha cabeça explodiu. É isso ou o Geek tá tirando muito Nescau? E por sinal, tá, já pegando o gancho, comenta embaixo se vocês gostariam de ver um especial contando toda a história de Death Note. É meu anime favorito de todos os tempos, cara. Eu adoraria falar sobre isso, mas preciso do feedback de vocês. Infelizmente sim. E com isso, os Rangers ficam desesperados, né, por conta do desaparecimento do Tommy, vão até o Covil e lá nós descobrimos que a Hayley, né, que gerenciava o cyberespaço com o Ethan, era na verdade amiga de faculdade do Oliver e sabia tudo a respeito dos Power Rangers. Ela revela que tem trabalhado com o Tommy para poder desenvolver as energias dos dinossauros e também foi a responsável pela construção dos morfadores. E com isso a Hayley, né, ela mostrou as imagens, né, as filmagens da câmera de segurança do Tommy sendo capturado lá na porta do cyberespaço. E o Connor, ele perguntou por que o Tommy não se transformou em um Ranger, né, para poder se livrar dessa, porque ele também é um Power Ranger. Só que aí a Hayley chegou pro Connor e disse que o Tommy, ele perdeu os seus poderes. Ele não é mais um Power Rangers. E é aí que entra, cara, um dos, eu acho que top 3, vai, melhores momentos da temporada de Dinotrovão, que é o Remember, da trajetória de Tommy Oliver. Fabuloso! Ai, eu poderia assistir isso milhares de vezes. Isso porque o Tommy deixou um vídeo que foi configurado para caso de algo dar errado. E como deu errado, toda a sua história como Ranger foi narrada, cara. E aí, meu amigo, marmanjo ou não, todo mundo chorou nessa parte, né? Porque eles mostraram a época de Mighty Morphin, mostrou o Tommy Ranger verde, depois branco, depois o Ranger Zell, Galáxia Perdida. Eles passaram por todos os grupos de Power Rangers até Tempestade Ninja, né? Que foi a última equipe antes de Dinotrovão. Que inclusive Tempestade Ninja vai aparecer mais tarde
aqui no especial, tá? Eles fizeram um crossover com o Dino Trovão e, nossa, só de lembrar disso, mano, eu já me arrepio, mano. É bom demais. Legal, eu gostei. Mas se tem uma coisa, meus amigos, que vocês já podem fazer agora, é deixar a voadora no like embaixo. Cara, aproveita que a gente ainda tem muito ainda o que comentar sobre o Dino Trovão. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. E a meta deste vídeo são 6.000 likes. Se tiver 6.000 likes, eu trago o próximo especial de Tempestade Ninja, que eu sei que vocês vão pedir muito aí nos comentários. Mas pra isso, meta de 6k, tá? Ajuda nós aí. Vambora também, vambora, hein? E com isso, né, os Rangers resgatam Tommy do covil do Mesogog e o Tommy usa a fonte de energia que Mesogog estava tentando abrir para se tornar o Power Ranger preto. Cara, esse momento dá arrepio, não tem como não se emocionar. Destravam as memórias na gente de quando a gente era moleque, que a gente viu o Tommy, que já foi o vermelho, que já foi o verde maligno, já foi o branco. Mano, ele se tornou o Power Ranger preto, cara, um dos mais poderosos de todos os tempos. E, mano, ele pode estar velho, mas ele ainda dá prejuízo. Essa frase é maravilhosa. Eu posso estar velho, mas ainda dou prejuízo. Cara, eu acho que Power Rangers Dino Trovão é uma das melhores temporadas justamente por conta do Tommy, porque aqui ele é simplesmente o mentor da parada. Eu acho que se não fosse pelo Tommy, cara, se não tivesse a presença dele nessa temporada, Dino Trovão não seria tão legal assim, porque o Connor, ele é um bom Ranger vermelho, mas ele não é um líder, e essa equipe precisava de um líder, e este alguém é simplesmente o lendário Tommy Oliver, o maior Ranger de todos os tempos. Agora, o problema de você rever Power Rangers hoje em dia, né, pelo menos na idade do Tio Geek aqui, 23 anos, é que os efeitos, né, gente, assim, você tem que fechar os olhos, né, porque os efeitos da moto lá tirando, misericórdia, aquilo dali dá pra fazer num Camtasia, sei lá, num videomaker, mas é aquela coisa, né, fecha os olhos, se diverte, destrava as lembranças aí da infância, que é os momentos que realmente importam, não fique apegado a efeitos especiais dos bichos, porque isso dá efeito de isopor, de maquete, a gente sabe. Que negatividade. E com isso o roteiro desenvolve ainda mais o personagem do Trent e a gente percebe que ele é um ótimo desenhista. Ele chegou até a desenhar a Kira como super heroína. Cara, ele tá tão na sua. Porém, o pai do Trent não apoiava muito a carreira do Trent como desenhista, até porque o pai do moleque era justamente o tal do Anton Mercer. O Tommy, ele ficou chocado ao descobrir que o Anton estava vivo. Afinal, o Anton também estava naquela ilha que pegou fogo lá no início, cara. Eles eram colegas de trabalho no passado. Mas calma que já o Tio Geek vai chegar nessa história de fundo, esse background que é sensacional, cara. Pra mim, como eu disse, é uma das melhores coisas. Mas quem lembra da Cassidy, aquela loirinha, e o Devin, que eram os amigos de colega da escola da turma? Cara, ainda bem que no final da temporada eles ficaram legaizinhos, né? Ficaram ok, mas, cara, durante toda a temporada, Devin e Cassidy eram um porre, simplesmente dois seres insuportáveis. Cara, sempre que o Devin e a Cassidy apareciam na tela, eu juro pra vocês, eu pegava o controle e avançava. Porque, meu Deus, são dois seres desnecessários e um porre em Power Rangers. Claro que eles tentaram simular o que foi Book e Skull, né, do Mighty Murphy, mas óbvio que eles não têm o mesmo carisma, eles não são engraçados e dá vontade de desligar a TV quando eles aparecem. Tem toda razão. E no final do dia, né, pra fechar com chave de ouro, é claro que a Kira, ela cantou mais uma de suas músicas no cyberespaço, e essa música também é muito boa. Eu fiz essa música com uma amiga minha há muito tempo. Espero que gostem. Eu quis dar pra você. Porém, o Zeltrax utilizou o criador genético, né, que eles tinham, onde eles criavam vários bichos que os Rangers tinham que enfrentar ao longo dos episódios, e o cara criou um bicho originado do próprio DNA do Zeltrax, e esse bicho chamava o Zeltrax de pai, cara. Ó, que fofinho, mano, o filho do Zeltrax. E é aí que entramos em mais uma revelação, né, porque durante uma conversa que o Tommy tava tendo com o Trent, ele chega a revelar que, na verdade, o Anton não é o seu pai biológico. Ele é adotado, cara. Pois há anos atrás, o Anton Mercer e seus pais verdadeiros trabalharam em uma escavação onde houve um desmoronamento e seus pais não sobreviveram. E aí, a partir de então, o Anton, ele prometeu que iria cuidar do filho desse casal, que era justamente o Trent, cara. Pô, momento triste aqui agora em Power Rangers. Não é só diversão, não. Batman, é o seu momento. Solidão. Só que aí o Trent, ele foi confrontar o seu pai adotivo, né, o Anton, sobre o fato dele não estar nada contente com o que tá acontecendo, porque o Trent não queria que o Anton comprasse o cyberespaço. Só que aí, meus amigos, o Trent, ele entra no escritório de seu pai e percebe que ele não estava lá. Ao invés disso, o Trent encontra um portal muito louco e é puxado pra dentro. E adivinha onde ele parou? Exatamente na lanchonete, cara, no cyberespaço. Ou seja, meus amigos, assim como a diretora Randall é a Elsa, isso tá nítido pra todo mundo, cá entre nós, pô, quem não consegue ver que este cara também é este cara? Mas calma, que já a gente chega nessa grande revelação. Infelizmente sim. Grande também é o salário do Doug, né?
né, que vocês querem aí. Toda hora fica pedindo aumento pro Doug, aumento pro Doug. Eu vou Aumento pro ficar Doug. pobre. Daqui a pouco eu vou ter que editar pro Doug, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar o Doug. Aí vocês me quebram. E quem aí quer que eu ganhe um aumento? Deixa aí nos comentários. Hashtag o aumento pro Doug. Uhul! Eu sei que não vai ter ninguém comentando isso. Não vai. No final das contas, os Rangers conseguem derrotar o filho e o Zeltrax, triste fim, né, pro filho do Zeltrax, e também conseguem o apoio da vereadora da cidade, impedindo que o Ethan compre o cyberespaço. E cara, eu tenho uma teoria de que o Zeltrax, ele é brasileiro, porque ele não desiste nunca, mano. Eu perdi as contas de quantas surras ele tomou do Oliver. Todo episódio ele tomava uma surra diferente. Eu sabia que você ia aparecer. E cara, com certeza o fato de Dino Trovão ter apenas 3 Rangers foi um dos fatores chaves pro sucesso dessa temporada, porque os 3 possuem poderes e habilidades muito bem desenvolvidas, o que permitiu mais tempo para fortalecer a conexão entre eles de maneira orgânica, porque embora as outras temporadas também fossem legais, mas cara, 5 Rangers era demais para desenvolver. Só que a narrativa não era cansativa, os personagens eram muito carismáticos, né? Todo episódio surgia ali uma Dino, uma ameaça diferente, era muito legal. As reviravoltas, porque a gente teve algumas aqui nesse início, mas os plot twists que vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão relembrar, é sensacional. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek ou não? Vocês acham que 3 Rangers é melhor do que 5 ou 6 Rangers juntos ao mesmo tempo? Comenta embaixo, é uma opinião polêmica, mas gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. Isso é muito bom. Sendo que durante a escavação do Dr. Oliver, foi a primeira vez em que a diretora Randall se transformou em Elsa na frente do espectador, né? Nossa, que revelação bombástica. Eu jamais teria descoberto que esta mulher é, na verdade, esta mulher. E o motivo da Elsa ser a diretora Randall disfarçada é porque ela queria adquirir a confiança do Tommy. E bom, ela tá conseguindo. Porém, finalmente chegamos no arco favorito do Tio Geek aqui em Dino Trovão, que é o surgimento do Ranger Branco. Simplesmente um dos melhores personagens da história dos Power Rangers. Senhoras e senhores, segurem os lenços porque eu vou destravar lembranças de vocês agora. Maneiro, beleza, maravilha! Yeah. Isso porque a Elsa conseguiu a Dino Pedra Branca e o Tommy alertou geral que se essa pedra cair nas mãos erradas, lascou Bahia. Porém, o Trent mais uma vez discutiu com seu pai Anton e o cara simplesmente entrou naquele portal e o Trent foi atrás dele. Chegando lá, o Trent acidentalmente acabou tendo contato com a Pedra Branca e se tornou o maligno Ranger Branco. Um Ranger Branco do mal? Não. É claro, Ou seja, quando o Trent ele se transforma no Ranger Branco, ele vira outra pessoa. Ele não tem controle, não tem consciência daquilo que ele tá fazendo. Ele se torna evil, do mal. E aí é claro que os Rangers eles dão de cara com o Ranger Branco e temos aqui o primeiro embate entre os dois. Entre os dois não, entre a galera. Simbora pro primeiro fight. O cara é roubado. O Ranger Branco derrotou os nossos Dino Trovão uma vez, derrotou 2 vezes e por pouco me pediu música no Fantástico. Porque o Trent sempre ficava baqueado quando ele se transformava no Ranger Branco. Querem tentar uma melhor de 3? Porque era algo involuntário, ele não conseguia controlar o seu alter ego. Porém, o Ranger Branco ele encontrou seu próprio Dino Ovo e começou a alimentá-lo com a energia de seu morfador. Ou seja, o Ranger Branco também queria ter o seu Megazord, cara. A galera do Dino Trovão tentaram detê-lo, mas o monstro criado pelo Mesogog, né, o tal do Angor, mantém os 3 principais ocupados em uma luta, enquanto o Zeltrax mais uma vez briga com o Tommy. E adivinha quem ganhou essa batalha entre o Zeltrax e o Tommy? O Zeltrax é brasileiro, ele não desiste nunca, e é por isso que ele continua perdendo. Por que eles nunca desistem? Porém, no momento em que o Tommy ele se livra do Zeltrax, o Ranger Branco choca o seu ovo Dinozord. O Ranger Branco tem o controle do Dino Ovo e está pronto para usá-lo contra os Rangers. Ou seja, Connor, Ethan e Kira se preparam porque a cobra vai fumar, cara. Porque o filho vai chorar, a mãe não vai ver. Criança de colo correndo. No final das contas, todo mundo se lascou, em específico o Ranger Branco, né? Que tá começando a perder sua metamorfose. Ele não tá conseguindo controlar nem a pau. E o Devin, ele apareceu justamente na hora em que o Ranger Branco iria se transformar no Trent, né? Mas ele bateu a cabeça no cano e conseguiu perder a câmera, mano. É sempre assim, eles nunca conseguem descobrir quem são os Power Rangers. Tá boa, eu cansei disso. Porém, pouco tempo depois, o espírito maligno do Ranger Branco tomou conta totalmente do Trent e ele começou a tretar com o Connor. E esse encontro entre o Ranger Branco e o Connor, cara, é outra lembrança vivíssima que eu tenho em mente, mano. Sempre que eu lembro de Dino Trovão, eu lembro do cyberespaço, eu lembro do Mesogog, a criatura com cabeça de dinossauro, e eu lembro desse encontro também, porque foi badass. Porém, foi nesse momento
momento que o Connor ativou o modo Dino Força e ficou ainda mais forte, né? Surgiram os espinhos no traje do Connor, ele ficou muito apelão, cara. Sendo que o Connor, ele fez uma colocação muito interessante quando o Mesogog apareceu. Não acredito que vocês dois não se conheçam. Vocês têm muito em comum. Infelizmente sim. No final das contas, o Connor conseguiu derrotar o Ranger branco parcialmente após o mesmo ter enganado o Connor umas 500 vezes. Porém, o Mesogog, ele estava observando essa luta de longe até que os Eutrax e a Elsa apareceram e capturaram o Ranger branco. Isso porque o Mesogog tinha uma oferta a fazer para o Ranger branco. O Trent ajudaria o Mesogog a derrotar os Rangers e, em troca, o branco seria um dos súditos do Mesogog. Só que aí o Trent, né, o Ranger branco, ele simplesmente rejeitou a oferta. Ele disse: vai cagar, Mesogog, eu trabalho sozinho. Sendo que a essa altura, né, nenhum dos outros Rangers ainda sabiam que o Ranger branco era o Trent. Isso é claro, até o Tommy descobrir. Porque o cara foi até o armazém para recuperar o localizador de fósseis e o Tommy ficou surpreso ao ver o Trent tropeçar e o ajuda a levantar. Porém, o Trent, ele perde o controle e se transforma no Ranger branco na frente do Tommy. Pam, pam, pam. Mais uma revelação. O que foi? Não fiquem chocados. Os dois acabam lutando, é claro, e no final o Tommy, ele tenta dizer a Hayley quem é o Ranger branco. Só que antes disso, o Trent foi mais rápido e fossilizou o Tommy, transformando o coitado em uma estátua. Pois é, meus amigos, o segredo da identidade secreta do Ranger branco está trancado a 7 chaves numa estátua de Tommy Oliver. Mas ninguém sabe quem é o Ranger branco. Sendo que o eterno, né, saudoso Jason David Frank, né, nosso queridíssimo Tommy, fez sua última aparição física nesse arco do Ranger branco nesse episódio. Porque uma das condições, né, que o ator ele impôs para poder participar dessa temporada de Dino Trovão é que ele iria ter que ficar ausente de alguns episódios. Ele não poderia participar de todos eles, né? E aí a gente percebe isso claramente no meio da temporada, que o Tommy ele fica ausente de vários episódios. Porém, no dia seguinte, o Trent, ainda mal da cabeça, ele se demitiu do cyberespaço e por pouco não revelou a Kira que ele era o Ranger branco. O Trent, ele tava todo noiado das ideias, ele chegou lá na porta do cyberespaço, tava começando a conversar com a Kira e quase, faltou pouco para ele se revelar. Tá acontecendo uma coisa estranha. E se eu não contar pra alguém, eu vou explodir. O que é? Conta pra mim. Eu sou seu pai! Só que aí a Kira rastreou o Trent após ambos lutarem e ela perguntou por que ele foi embora. E a Kira percebe que o Trent desenhou o Ranger branco. E adivinhem, sim, o Trent finalmente revelou a Kira que ele é o Ranger branco. Você? Infelizmente sim. Pam, pam, pam. Mais uma revelação. Cara, eu confesso pra vocês que revendo hoje em dia Dino Trovão, tá? Com 23 anos, já tendo assistido também Death Note, é muito estranho você ver o Trent conversando com a Kira, porque o Trent é a voz do Kira de Death Note. E a Kira, ela é a voz da Mizamani, que também é o Kira. E, mano, os diálogos dos dois lembram muito Death Note, não tem como. Não, na cena da revelação, né, que ele disse que ele era o Ranger branco pra Kira, só faltou ele dizer que ele vai ser o deus do novo mundo. Só faltou isso. A princípio, Kira ficou brava, mas o Trent explica que não tem controle sobre a pulseira. Kira acredita nele e sai para buscar a ajuda de Connor e Ethan. Porém, o Trent foi capturado pelo Mesogog. Eventualmente, o cara de Shibata descobre, né, que o Ranger branco é o filho do Anton Mercy, que na verdade é ele mesmo. Ora. O filho de Anton Mercy. Eu sou seu pai! Agora vocês devem estar perguntando o seguinte, mas peraí, que cheiração de Nescau é essa? Como assim o Mesogog, que na verdade é o Anton Mercy, né, que a gente vai chegar nessa revelação, por que ele ficou chocado que o Ranger branco na verdade é o Trent, é o seu filho? Ele não já deveria saber disso? Porque o Mesogog é o Anton. O que tá acontecendo aí? Calma, que já vocês vão entender porque que esse bicho não tá conseguindo compreender direito as coisas. Só que dessa vez, finalmente os Power Rangers conseguiram triunfar pra cima do Ranger branco. Primeiro triunfo aqui na Bahia Triunfo. Mas, cara, eu lembro que o Ranger branco, ele era muito apelão, velho. Ele era muito berez, ele desenhava meio que umas flechas, né, uns objetos e lançava. Era muito apelão. E finalmente eles conseguiram trazer o Tommy Oliver de volta, só que não era bem o nosso queridíssimo Tommy Oliver. Ele saiu do modo estátua e ficou permanentemente no seu estado de Ranger preto. Nós estamos com um grande problema. O Tommy, ele não conseguia voltar ao modo normal. Acontece que quando o Trent congelou o professor naquela estátua, a Dinopedra e o Morfador se alinharam e o Oliver ficou preso. Só que aí do nada, né, o Connor, ele tava saindo da escola e o Trent maligno apareceu. Ou seja, ele já tava totalmente dominado pelo Ranger branco. Eu não quero brigar. Você não, mas eu quero.
O maluco é brabo. Cara, até hoje eu lembro dessa cena, uma das que eu mais lembro, né? Que o Trent, ele tava aqui meio invisível, né? Naquela parede, que é um dos poderes do Ranger branco. Ele apareceu pro Connor assim, ele desafiou ele no X1, né? Rolou uma porradaria e merece aqui. Olha, porradaria franca. É claro que rolou o maior dedo no rabo e gritaria que vocês possam imaginar. Os dois se acertaram ao mesmo tempo no final e a turma do Mesogog apareceu. Só que aí o Ranger branco, ele conseguiu enganar tanto os Power Rangers, né, o Dino Trovão, quanto o Mesogog ao mesmo tempo. É miserável. Eu voltei ao normal. Sou eu. Ou será que não? E no final, os Rangers conseguiram os Zords de volta e o Mesogog apareceu e tentou derrotar o Trent por ter o enganado. O mais engraçado desse episódio foi o Trent, né, o Ranger branco, metendo biruta lá pro Dino Trovão e dizendo que ia embora. Simplesmente foi embora, pegou a moto, vou embora. Não faça isso! Eu vou embora. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, tivemos a revelação de quem é o Mesogog. E pra surpresa de 0 pessoas, era justamente o Anton Mercer, o pai do Trent e amigo do Tommy. Sendo que o Trent viu tudo isso com o seu poder de invisibilidade lá no covil do Mesogog. Sendo que depois disso teve episódio que a Kira, ela finalmente ficou do mal, né? Ficou possuída e ela quase quis se tornar deusa do novo mundo. Faltou isso aqui. Porém, enquanto o Kira está ajudando o Tommy a separar algumas coisas, né, lá no Dinolab, eles pegam uma foto com o Tommy, Anton Mercer e um tal de Terrence Smith. E adivinhem quem era esse tal de Terrence Smith, né, aquele cara que perdeu o emprego pro Tommy lá no passado? Exatamente, Zeltrax. Pam, pam, pam. Até nisso ele perde pro Tommy, né? O nome Terrence Smith tem algum significado pra você? Smith? Era de se imaginar. O Tommy mais uma vez derrota o Zeltrax, só que agora com o seu cajado mega apelão, né? Mas o Zeltrax jura que da próxima vez, meu amigo, esquece. Não, o Zeltrax diz que da próxima vez que encontrar o Tommy, meu amigo, é paulada no joelho. Esqueça. Eu falo ou vocês falam pro Zeltrax? Isso é apenas um adiamento. Eu garanto. Não, cara. Cara, eu tô começando a ficar com muita pena do Zeltrax, né? Porque só nessa temporada, o Tommy, ele conseguiu derrotar o filho do Zeltrax, ele pegou o emprego do Zeltrax e ele vive dando uma surra diária no Zeltrax. Assim, eu tô começando a achar que o Zeltrax é a grande vítima dessa história. Sendo que o Trent finalmente jurou ser leal ao Mesogog e que a partir de agora os dois iriam trabalhar juntos. Já viu ladrão roubar ladrão, rapaz? Sujo, trabalhando com mal lavado? Vai dar errado isso aí. E com isso tivemos um episódio bem legal, né? Que foi quando o Connor, Ethan e Kira encontram uma série sobre os Power Rangers no Japão, que nada mais era do que uma bela homenagem à franquia Super Sentai, né? Que foi o que inspirou a criação dos Power Rangers, cara. É por essas e outras que Dino Trovão é a melhor temporada pra mim, velho. Isso é muito bom. E enquanto isso, né, lá no covil do Mesogog na ilha, o pau tava quebrando, mano. É polada no joelho, porque o Trent e o Mesogog começaram a discutir, começaram a brigar pra ver quem seria o segundo no comando, que o primeiro, obviamente, é o Mesogog. E aí, no final das contas, né, o Ranger branco conseguiu vencer o duelo contra o Zeltrax e ele ficou em terceiro lugar, o coitado do Zeltrax. Eu tô com pena real dele, tá? Porém, de repente, o Mesogog se transforma de volta em Anton Mercer e o extrator libera a Dino Pedra Branca de sua influência maligna, permitindo ao Trent a chance de assumir o controle total dos poderes da pedra. Ou seja, finalmente o Trent está livre do poder maligno do Ranger branco, cara. Ele tá de volta. Ou será que não? Sendo que a história de como surgiu o Mesogog, né, como que o Anton Mercer se transformou nessa criatura com cara de chibata, foi contada nesse episódio. Segundo Anton, ele estava à beira do que pensava ser um avanço científico quando acidentalmente se transformou em Mesogog, pois ele sentiu que os experimentos eram muito perigosos para conduzir em qualquer outra pessoa e então ele os realizou em si mesmo. Ou seja, o Mesogog estava usando o corpo do Anton Mercer para dominar a Terra. Cara, que reviravolta sensacional. Essa parte no roteiro foi muito interessante. Olha que plot, cara. O Anton Mercer, desde o início, ele foi pintado como o grande vilão da temporada, mas na verdade não. Ele estava sendo controlado esse tempo todo pelo seu alter ego, que é o Mesogog, que aí sim, de fato, é um vilão que quer, né, acabar com a Terra e voltar para a era dos dinossauros. Sendo que o Anton, ele fez o Trent prometer que não iria contar o seu segredo para ninguém, nem mesmo para os Rangers. Isso não faz sentido, não concorda, Dr. Oliver? E do outro lado tava rolando um quebra-pau da Zorra e mais uma vez o Tommy e o Zeltrax se enfrentaram. Bom, eu vou dar 1 minuto para vocês adivinharem quem venceu essa batalha entre o Tommy e o Zeltrax.
Infelizmente, sim. O Trent entrou no modo Super Dino para ajudar os Rangers pela primeira vez, destruiu o monstro copiador e conquistou a confiança dos Rangers. Até porque ele voltou a ser do bem, né? Finalmente o Trent está de volta, velho. Ou será que não? Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, no final do dia, Zeltrax criou um clone maligno do Ranger branco. E se preparem que vai ter Ranger branco por um bom tempo. Tem que vender boneco, né, gente? Isso parece loucura. E finalmente o Connor, ele se transformou naquele modo triássico dele e ficou ainda mais poderoso. Eu lembro que o triássico era meio que a junção dos poderes dos outros Rangers concentrado no Connor. E ele ficava mega pelão, cara, era muito legal. E depois até o Megazord entrou no modo triássico também. Poder triássico, ativar! Sendo que nesse episódio o Ethan, ele arranjou uma namorada virtual e na hora de conhecer a mina, ele descobre que era na verdade a Cassidy, aquela loirinha chata. E adivinha? Pois é, mais tarde eles também começaram a namorar, né? Começaram encontrinho aqui, encontrinho ali, conversinha, daqui a pouco tava namorando, rapaz. Ó o Ethan aí, ó. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas o melhor casal dessa temporada foi Kira e Trent, que é um casal que nunca aconteceu. Eu shippava muito, mas nunca rolou. Porém, o Tommy, ele descobre um iodo misterioso que finalmente o desmofará. Vai fazer ele voltar ao normal. Só que, infelizmente, isso deixa o Tommy invisível, cara. Pois é, o ator do Tommy, de fato, ficou um tempão sem aparecer, cara. E as desculpas que o roteiro deu, né, pro Tommy físico não aparecer foram as melhores, né? A gente tá vendo, ele ficou preso no corpo do Ranger preto, aí agora ele ficou invisível. Tudo isso porque o ator, ele não tava presente, mano. Genial. Só que o Tommy, ele revela aos outros Rangers que o Rayleigh encontrou uma maneira de torná-lo visível novamente, usando sua Dino Pedra, né? Só que a Rayleigh reitera que é contra, pois o risco é muito alto. E de fato ela tava certa, né? Porque o experimento fracassou e o Tommy ficou em coma. Só que aí, meus amigos, temos mais um episódio lendário de Dino Trovão, que foi quando o Tommy, ele se encontrou com todos os seus outros Rangers que ele interpretou ao longo de sua carreira, né? Porque pro Tommy acordar do coma, ele tinha que enfrentar um por um dos Rangers que ele já foi. Isso parece loucura. Cara, que crossover sensacional. Simplesmente o Tommy lutando contra o Ranger branco, o verde do Mighty Murphy, o Ranger vermelho do Zell. Cara, nesse momento o fã de Power Rangers suou pelos olhos. Infelizmente, sim. No final das contas, o Tommy, ele conseguiu derrotar as suas outras versões, que foi sensacional. Ele passou no teste, que no final das contas era um teste, né, para ver se ele realmente estava pronto, e voltou ao seu estado normal. Finalmente o ator do Tommy, ele estava de volta, o Jason. Ou será que não? Só que o Zeltrax, ele se cansou do Mesogog por tratá-lo como escravo e simplesmente se mandou, velho, não tá aguentando mais. O Ranger branco do mal foi atrás do Zeltrax e o Zell derrotou parcialmente o Ranger branco, né, e disse que nunca mais iria voltar. Só que a Elsa revelou que os dois Rangers brancos não poderiam coexistir, só poderia existir um, cara. E adivinhe, pois é, o Trent, ele teve que lutar contra o Ranger branco do mal, porque, como a Elsa disse, só pode ter um. E aqui, mano, foi demais esse episódio. Ranger branco já é bom, agora dois é demais. O Trent, ele sai como vencedor, obviamente, né? O Ranger branco, ele declara vitória, maravilha, vitória não, triunfo. E o Mesogog, ele fica pé da vida com a cara da Elsa, né? Ele diz pra ela que, meu amigo, se ela fracassar mais uma vez, ó, fim da linha. Mas, cara, a luta entre os dois Rangers brancos, como eu disse, foi demais, cara. O Trent, pra mim, é um dos melhores personagens. Pra mim, ele, a Kira e o Tommy são os três melhores personagens de Dino Trovão. Vocês concordam com o Tio Geek? Comentem embaixo pra vocês qual é o seu personagem favorito dessa temporada. Porém, finalmente chegamos no melhor crossover de Dino Trovão, que foi o dia em que a turma se encontrou com Tempestade Ninja. Cara, a Tempestade Ninja, eu acho que ficou, se eu não me engano, no meu top 3 de melhores temporadas dos Power Rangers de todos os tempos. É só vocês clicarem em cima depois no vídeo que o Tio Geek fez, ranqueando do pior a melhor temporada de Power Ranger, cara. Vai lá depois que esse vídeo ficou muito legal. Mas é Tempestade Ninja com Dino Trovão, aí a criança fica maluca. Porque na história, o Lothar, ele desapareceu do abismo do mal, mas agora ele retornou. Porém, os Rangers Tempestade Ninja estavam sem os seus morfadores e o Lothar se aproveitou disso e enganou os Rangers se passando pelo mestre. Tá boa, eu cansei disso. Ou seja, simplesmente temos o Shane, a Tori, o Dustin, que inclusive o Dustin eu descobri que ele é brasileiro, mas a Tempestade Ninja teve que lutar contra o Dino Trovão, né? Porque eles estavam malignos, eles estavam sendo possuídos. E aí restou o Dino Trovão resolver essa parada. E meu amigo, olha esse crossover. Fight! Só que aí Dino Trovão perdeu a primeira batalha e se reagruparam. E com isso o Mesogog se movimentou e pediu pra Elsa trazer o Lothar até ele, né? Afinal, ambos poderiam trabalhar juntos. Porém, os Rangers Dino Trovão e Tempestade Ninja lutaram de novo e no final eles conseguiram reverter o feitiço do Lothar e os Tempestade Ninja voltaram ao normal. Cara, se você pegou essa época no Jetix, que passava Dino Trovão, meu amigo, esse crossover aí é formação de caráter. É maravilhoso. Isso é muito bom. Porém, finalmente chegamos na reta final de Dino Trovão. Agora é o
momento que a gente separa os garotos dos homens. Isso porque a diretora Randall, né, pegou as cartas do Ethan e quando o Oliver foi atrás dela, ele pegou ela no flagra se transformando em Elsa, cara. Pam, pam, pam. E ainda na escola, o Wendell, né, ele queria se tornar o novo diretor, já que a Elsa foi revelada e simplesmente o Mesogog se transformou na frente da galera. Pam, pam, pam. Mais uma revelação. Um grande executivo, Anton Mercer, acho que era esse o nome dele. Ele bancou tudo, parece um cara legal. Ou será que não? E com isso, o Mesogog, ele finalmente conseguiu se desprender do Anton, tomou um líquido lá que fez os dois se separarem, e enquanto isso, os Rangers estavam pé da vida com a cara do Trent. E aí rolou um momento Remember da temporada, né, pra mostrar o quanto os Rangers mudaram desde o início da temporada, e com certeza o Connor foi quem mais mudou, velho. Pra mim, o desenvolvimento, tanto do Connor quanto do Trent nessa temporada, foram os melhores pra mim. O Connor, ele começou de um jeito e terminou de outro completamente diferente. O Ranger branco é muito badass. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E enquanto tudo isso rolava, Mesogog construiu uma arma, né, um raio de transfiguração para dominar a Terra e concluir o seu grande objetivo. Mas para isso ele precisa de energia, ele precisa das dinopedras. E a primeira vítima foi a coitada da Elsa, né, porque o Mesogog ele pegou o poder da pedra que ele deu para Elsa e agora ele vai atrás das outras pedras dos Rangers. Só que o Trent, ele apareceu, né, ele tava toda hora no covil lá do Mesogog, ele tinha acesso livre. Ele propôs um acordo ao Mesogog. O Trent daria as pedras que faltavam pro Mesogog e em troca o Mesogog iria libertar o pai do Trent, né? Porque o Anton, ele tava preso lá igual um hamster, girando pra lá e pra cá. E aí o Mesogog, obviamente, ele se livrou da Elsa, porque ela não tinha mais utilidade pra ele, né? Mandou ela lá pro lugar que tava os Eltrax também, e a Elsa, ela voltou ao normal. Ela voltou ao seu estado humano normal antes de ser possuída pelo Mesogog. Ela era um ser humano amigável, cara. Tudo legal. E com isso, os Rangers, eles concordaram em darem as dinopedras pro Trent, porque o plano era o seguinte: com as pedras, o Trent iria conseguir abrir o portal que daria acesso ao esconderijo do Mesogog. E a galera concordou, cara. Infelizmente sim. Só que aí o Mesogog enganou o Trent, é claro, o cara de Chibata ficou com as pedras, mas mesmo assim os Rangers conseguiram entrar na ilha do Mesogog, cara. No final eles conseguiram explodir a ilha, o Trent salvou o pai dele, né, o Anton, e recuperou as dinopedras. Aí vocês pensam, pô, Geek, finalmente deu tudo certo, né? Eles destruíram a ilha, o Mesogog aparentemente bateu as botas. A gente sabe que não. O que foi? Não fiquem chocados. Os Eltrax invadiu a base dos Rangers e destruiu o lugar por completo, cara. Só que aí os Rangers conseguiram salvar a Elsa e finalmente, após 876 batalhas travadas, os Rangers conseguiram derrotar os Eltrax em definitivo. Rapaz. Finalmente, meus amigos, o impossível aconteceu. Os Eltrax, ele foi derrotado em definitivo, ele não vai mais ter que apanhar pro Tommy. Episódio sim, episódio não. Infelizmente sim. Porém, na tentativa de deter os Zords dos Eltrax, os Zords dos Rangers foram completamente destruídos. E do nada o Mesogog apareceu. Ele absorveu a energia suficiente das dinopedras para completar a transfiguração dele. E adivinhe, sim, o Mesogog ele simplesmente teve a sua transformação e ficou gigantão, parecendo um bicho cracudo enorme em modo dinossauro, meio isopor. Meio estranho, não gostei muito da aparência, mas é o boss final. Simplesmente temos a última batalha entre os Power Rangers e o maligno Mesogog na sua transformação máxima. Dá-lhe aqui o último fight. Porém, os Rangers, eles perceberam que para poder derrotar essa versão mega poderosa do Mesogog, eles teriam que simplesmente doar todos os seus poderes como Rangers para poder derrotar o Mesogog. E eles conseguiram, é claro. Ou seja, agora os Rangers não possuem mais os seus poderes. No final das contas, o Trent vai dirigir a escola de arte, o Oliver continua dando aulas, né, uma vida pacata, a diretora Elsa voltou ao cargo, o Anton e a Elsa aparentemente terminaram juntos, e como não poderia faltar, simplesmente a Akira termina o baile da escola, termina a temporada de Dino Trovão com mais uma de suas músicas. E essa também foi muito boa, acho que foi a melhor de todas. Caneta azul, azul caneta. Cara, Power Rangers Dino Trovão, pra mim, é Power Rangers no seu auge. Ela simplesmente aprendeu com as outras temporadas do que funciona e aplicou tudo isso em 38 episódios. A temática jurássica foi explorada de maneira exemplar, envolvendo até mesmo o lendário Tommy, né, cara, da série original, que retornou como mentor dos Rangers. E pra mim, esse foi um ponto fundamental pra Dino Trovão ser a melhor temporada dos Rangers pra mim. Mas e vocês, meus amigos, curtiram esse especial? Vocês também concordam com o Tio Geek que essa
essa é a melhor história, é a melhor temporada dos Power Rangers? Qual o próximo que vocês querem ver aqui no canal? Pelo menos uma vez por semana vai ter uma temporada diferente, mas comente aí. Qual o próximo? É Tempestade Ninja? É SPD? É Força Animal? Filho. Comente aí que... Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. E quem nunca assistiu todos os episódios de Power Ranger, eu assisti alguns episódios, muitos deles e alguns também. Quero ver se consigo assistir o Super Sentai lá do Japão. E tem algumas versões deles que são diferentes. Tem Power Ranger policial, tem outro Power Ranger ladrão. Eu quero ver também isso aí também, né? Então, muito obrigado para quem tá assistindo e valeu!